Hábitos que nos afastam de Deus. Parte 2. Você já se sentiu distante de Deus, como se a sua vida espiritual estivesse apagada? Talvez, sem perceber, alguns hábitos estejam roubando o tempo que você deveria dedicar a Ele. Hoje, vamos falar sobre 5 desses hábitos que nos afastam de Deus, mas, mais importante, como superá-los. Este vídeo é para você que deseja fortalecer sua caminhada com Deus e descobrir como pequenas mudanças podem transformar sua vida espiritual. Vamos direto ao ponto. Esses hábitos podem parecer inofensivos, mas aos poucos nos roubam aquilo que é mais precioso: nosso tempo com Deus. A procrastinação é uma armadilha. O problema não é só o depois, mas o hábito de priorizar outras coisas antes de Deus. É como um amigo que sempre diz que vai te visitar, mas nunca aparece. Deus está ali esperando, mas você continua adiando. Quantas vezes nos pegamos dizendo: amanhã eu faço, depois eu oro, ou mais tarde eu vou ler a Bíblia. E, antes que percebamos, o tempo escorre pelos nossos dedos como areia em uma ampulheta, levando consigo oportunidades valiosas de nos conectarmos com Deus. A verdade é que, na correria do dia a dia, podemos nos perder em hábitos que silenciosamente nos afastam do nosso propósito maior: estar na presença daquele que nos criou. Não percebemos, mas estamos negociando nossa intimidade com Deus por distrações que ocupam nosso tempo, nossas mentes e, muitas vezes, nossos corações. Hoje, quero convidar você a uma reflexão profunda. Vamos desvendar juntos 5 hábitos que, como ladrões silenciosos, nos roubam do relacionamento com Deus. Não para condenar, mas para despertar. Porque reconhecer é o primeiro passo para transformar. Então, respire fundo, pare por um momento, e abra espaço na sua mente e no seu coração. Afinal, o que Deus mais deseja não é o seu tempo perfeito, mas o seu tempo presente. Vamos descobrir juntos como podemos mudar isso e nos aproximar dele. Prepare-se, porque este vídeo pode ser o começo de uma jornada espiritual que vai transformar a sua vida. Hábito 1. Procrastinar o tempo devocional. Sabe aquele momento em que você decide começar o dia buscando a Deus, mas, de repente, surge algo mais urgente? Pode ser uma mensagem no celular, uma notificação no e-mail ou até mesmo a ideia de dormir só mais 5 minutinhos. É curioso como o mais tarde vai se estendendo, até se transformar em não deu tempo hoje. Procrastinar o tempo devocional não parece tão grave à primeira vista. Afinal, você pensa: Deus entende. Amanhã eu compenso. Mas o que realmente está acontecendo? Cada vez que adiamos o momento de estar com Deus, algo ou alguém está ocupando aquele espaço no nosso dia. Pode ser o trabalho, as tarefas da casa ou até mesmo aquela série que deixamos pela metade ontem à noite. E assim, o hábito de adiar vai se instalando de forma sutil. Não é algo que gritamos para o mundo: hoje eu decidi não buscar a Deus. Não. É mais como uma nuvem cinzenta que vai encobrindo o céu, até que, sem perceber, passamos dias, semanas ou até meses sem abrir a Bíblia ou nos ajoelhar para uma oração sincera. O tempo, tão precioso, continua escorrendo, enquanto nos deixamos levar pela rotina frenética. E o que é ainda mais perigoso? Muitas vezes, nem notamos. Porque, quando não estamos priorizando a Deus, algo ou alguém mais sempre acaba tomando esse lugar. E isso nos leva ao próximo ponto. Será que a nossa agenda está tão cheia de compromissos que não sobra espaço para o que realmente importa? O que acontece quando nos tornamos reféns do excesso de tarefas? A vida moderna nos sufoca com tarefas, compromissos e prazos. Ficamos tão ocupados que esquecemos de quem nos dá forças para enfrentar o dia: Deus. Por exemplo, você acorda correndo, já pega o celular, vai direto para o trabalho e, quando percebe, o dia acabou. Cadê o momento de silêncio com Deus? Hábito 2. Excesso de compromissos. Acordamos com o despertador, já com a sensação de que estamos atrasados, mesmo que o dia ainda esteja começando. O café da manhã vira algo apressado ou, às vezes, nem isso. A agenda está lotada: trabalho, reuniões, estudos, responsabilidades em casa. E, no meio disso tudo, a vida parece um quebra-cabeça impossível de encaixar. Os compromissos parecem se multiplicar, como se cada tarefa carregasse a urgência de algo inadiável. A impressão que dá é que, se pararmos por um instante, o mundo desmorona. E assim, vamos empilhando atividades, com uma pressa que nunca diminui. No entanto, o que não percebemos é que o excesso de compromissos não só nos esgota fisicamente, mas também nos rouba a capacidade de enxergar o que é essencial. Corremos tanto, tentando dar conta de tudo, que muitas vezes acabamos nos desconectando do que realmente importa.
Aqueles minutos de silêncio com Deus, que poderiam renovar nossas forças, acabam ficando para trás, como se fossem um luxo que não podemos nos dar. E, no fundo, sabemos, a nossa agenda cheia é apenas um reflexo de algo maior. Vivemos num tempo onde ser ocupado virou um símbolo de produtividade e até de valor pessoal. Quanto mais fazemos, mais sentimos que estamos no controle. Mas será que estamos realmente? Ou será que estamos apenas nos perdendo em meio à correria? E o mais curioso é que, mesmo exaustos, ainda encontramos tempo para algo que parece sempre nos chamar. Algo que nunca sai de perto, que está a um toque de distância. Será que as redes sociais estão ocupando um espaço maior do que deveriam no nosso dia? Hábito 3. Passar tempo excessivo em redes sociais. As redes sociais têm um poder impressionante. Elas nos conectam a pessoas, ideias, tendências e até informações úteis. Mas, como tudo que tem um lado bom, também podem se tornar um labirinto sem saída. Já reparou como, às vezes, entramos para ver uma coisa rápida e, quando percebemos, passaram-se horas? Cada rolar de tela é como uma porta para algo novo, um vídeo engraçado, um post motivacional, uma notícia impactante. E, enquanto estamos lá, nos distraímos completamente do mundo ao nosso redor. É quase como se o tempo parasse. Mas não para. Ele continua correndo, enquanto dedicamos minutos, depois horas, ao que nem sempre nos edifica. O mais interessante é que, no fundo, sabemos que estamos exagerando. Um momento que poderia ser usado para descanso ou para algo mais significativo, como conversar com Deus, é consumido sem que percebamos. E quanto mais tempo ficamos conectados às redes, mais difícil é desconectar. Elas têm essa habilidade de nos prender com pequenas recompensas, curtidas, comentários, seguidores. E o efeito disso não é apenas o tempo perdido. Aos poucos, nossa mente vai se enchendo de coisas que nem sempre nos fazem bem. Comparações, ansiedades, a sensação de que não estamos fazendo o suficiente. E, enquanto tudo isso acontece, algo mais fica para trás. Porque, enquanto gastamos nosso tempo rolando feeds, outras coisas também estão sendo colocadas em segundo plano. E muitas vezes, essas coisas têm a ver com a forma como nos divertimos, como ocupamos nosso tempo livre. Será que o entretenimento, tão acessível e confortável, também está nos afastando do essencial? No próximo tópico, falaremos sobre outro motivo que pode estar nos afastando de Deus, a priorização do entretenimento. Hábito 4. Priorizar entretenimento. Séries, filmes, jogos. Não há nada de errado em se entreter, mas quando isso ocupa o lugar de Deus, precisamos reavaliar nossas escolhas. Reflexão. Se Deus olhasse seu dia, Ele veria que você dedicou mais tempo ao entretenimento ou a Ele. Depois de um dia cheio de compromissos e notificações incessantes, tudo o que queremos é um momento para relaxar. E nada parece mais tentador do que se jogar no sofá, ligar a TV, abrir o streaming ou pegar o videogame. É o nosso refúgio, a pausa tão esperada. E não há nada de errado em buscar entretenimento. Ele nos diverte, nos distrai, nos faz esquecer, nem que por um instante, a correria da vida. O problema surge quando esse instante começa a ocupar mais espaço do que deveria. Uma série que era para durar um episódio vira uma maratona. Um jogo que era para ser uma partida se estende por horas. E, enquanto isso, o tempo passa, silenciosamente. O curioso é que, nesses momentos, estamos tão envolvidos que nem percebemos o que estamos sacrificando. Uma oração que poderia ter sido feita. Um versículo que poderia ter falado diretamente ao nosso coração. Um silêncio que poderia ter sido preenchido com a voz de Deus. Entretenimento, quando em excesso, se torna um vício sutil. Ele não exige nada de nós, apenas que fiquemos ali, parados, deixando que a tela nos preencha. Mas será que ela realmente nos preenche? Ou será que apenas nos anestesia? E é nesse estado de distração que algo ainda mais importante começa a ser deixado de lado. Não só o nosso tempo com Deus, mas também uma prática tão necessária, e muitas vezes negligenciada, o descanso. Porque, no final das contas, será que estamos realmente descansando? Ou estamos apenas nos cansando de uma forma diferente? Hábito 5. Desvalorizar o descanso. Vivemos em um mundo que celebra a produtividade. Quanto mais fazemos, quanto mais ocupados estamos, mais parece que estamos conquistando algo. Mas, no fundo, há um preço alto para essa corrida constante. Esquecemos de descansar. E não falo apenas do descanso físico, aquele de dormir bem ou tirar uma pausa para relaxar. O descanso que estamos negligenciando vai além disso. É o descanso da alma.
Aquele momento em que paramos não apenas para recuperar o fôlego, mas para nos reconectar com o que realmente importa. Quando não descansamos, nossa mente se torna um turbilhão, e nossas emoções ficam à flor da pele. Perdemos a clareza, a paciência e, muitas vezes, a capacidade de ouvir a voz de Deus. Porque Ele não fala no caos, mas na calma. Ele não grita no barulho, mas sussurra no silêncio. E é curioso como, em vez de buscar esse descanso verdadeiro, muitas vezes nos refugiamos em distrações que apenas aumentam nosso cansaço. Dormimos tarde, navegamos nas redes sociais até os olhos arderem, nos enchemos de tarefas que poderiam esperar. E, no dia seguinte, tudo recomeça, como um ciclo sem fim. Mas será que esse ritmo desenfreado é o que Deus quer para nós? Ele mesmo nos deu o exemplo, descansando no 7º dia da criação. E nos convidou a fazer o mesmo, não como uma obrigação, mas como um presente. Um convite à renovação, à reconexão. E, quando finalmente paramos para descansar, algo incrível acontece. Nossa alma encontra espaço para buscar a presença de Deus. Um espaço que tantas vezes foi tomado por coisas urgentes, mas nem sempre importantes. Agora, a pergunta que fica é: será que estamos dispostos a reorganizar nossas vidas e prioridades? Porque o descanso verdadeiro não é apenas uma pausa, mas um reencontro. Um reencontro com o único que pode nos dar a paz que tanto buscamos. Para concluir, quero deixar aqui algumas palavras que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deus te abençoe. Caso você tenha sobre si algum desses hábitos, entregue-os nas mãos de Deus para que Ele corrija, pois Ele quer ter você bem pertinho dele, tão perto que Ele quer fazer morada dentro de você. Que a paz transborde o seu coração. Até a próxima!